Vamos ler? Diz assim: Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se, olha só, presta atenção no 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. E eu pergunto a vocês, quem de vocês que quer ser rico? Pode levantar a mão, sem medo. Tem alguém que quer ser rico? Não, levanta bem alto, deixa eu ver. Tem alguém que quer ser rico? Muito rico, milionário? 1, 2, 3. Metade, está equilibrado. Também quer ser rico aí. Mas, algum de vocês conhece algum rico milionário? Toma café com ele? Essa semana você tomou café com algum milionário? Sabe a rotina dele? Já andou de helicóptero com algum rico? Como é que vocês querem ser ricos? Você nem sabe como que é ser rico? Não sabe como que é a rotina do rico. Você acha que deve ser bom, né? Talvez seja bom, talvez nem tanto. Mas o que eu quero dizer, queridos, que nós herdamos uma mentalidade de riqueza, de pobreza. Você já ouviu falar de alguém que ganhou, um pobre que ganhou na loteria, e ele deixou herança para os filhos, ele multiplicou as riquezas dele? Dizer que na maioria dos casos, só para vocês entenderem a mentalidade de pobreza que nós temos. Na maioria dos casos, gente, pega um documentário na internet e vê pessoas que ganharam na loteria. 99% delas, por exemplo, a pessoa ganhava 5 mil reais no salário dela. 5 mil reais, é um salário bom, né? Razoável até, 5 mil reais. Se juntar, aí ela tinha um carro financiado, um apartamento financiado, e aí e algumas dívidas, talvez financiamento no banco. Se juntasse todas as dívidas daquela pessoa que ganhava 5 mil reais, talvez ela tinha lá 300 mil de dívida, juntando financiamento de apartamento, financiamento de carro. 300 mil de dívida, certo? Foi lá e ganhou na loteria, ganhou 16 milhões de reais. Em 5 anos, essa pessoa comprou barco, comprou casa, viajou e tal. 5 anos depois, ela não tem dívida de 300 mil reais. Ela tem dívida de 500 mil reais. Muito comum isso daí. Gastou o dinheiro todo. Uma mulher, um caso mais próximo, ganhou 500 mil reais no show do milhão. Lembra do show do milhão do Silvio Santos lá? Ganhou 500 mil. Foi lá e comprou uma casa em Alphaville, na época, mil reais e um carro de 80 mil. O que aconteceu com essa mulher depois de 2 anos? Manutenção da casa, do carro. Perdeu. Então, queridos, isso é uma pessoa que era pobre e ganhou dinheiro. Agora pensa, um milionário que perdeu tudo, que já era milionário, construiu empresas e tal. Aí ele perdeu tudo, fez um investimento errado lá na bolsa lá e perdeu tudo. Voltou para o zero. 5 anos depois, como é que esse cara está? Rico de novo? Milionário de novo? Por quê? Ele perdeu tudo, começou do zero. Por que ele está rico de novo? Mentalidade. Irmãos, eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, o problema não é ganhar dinheiro. O problema é saber lidar com o dinheiro. É ter a mentalidade para lidar com o dinheiro. Agora vamos para a Bíblia. E nós vamos ler vários versículos em Provérbios. Mas é muito estranho você pensar que Deus criou o homem, criou essa terra, criou o universo, fez coisas que nos dão prazer, né? Que Deus nos fez para ter prazer. Você chega numa vista, aquela paisagem, você admira aquilo, você tem prazer de ver aquilo. Deus nos fez para isso. Mas é muito estranho você pensar que Deus criou o homem, criou a terra, colocou o homem na terra, e para querer que esse homem seja miserável. Então não é da vontade de Deus que a gente seja miserável. Obviamente, nós vamos ver aqui que a riqueza ela tem alguns problemas. Nós vamos ver isso hoje ainda. Mas Deus quer que nós prosperemos. Abra sua Bíblia aí em
Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te, primeiro, exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. O que a Bíblia está falando? Olha a promessa de Deus. Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos vão correr atrás de você. Essa é a promessa de Deus, que as bênçãos corram atrás de nós. Se você ler o capítulo 28, tudo aí vai estar falando, ó, bendito será tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra. Bênção de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja abençoado e próspero. Só que nós, muitas vezes, não sabemos lidar com isso daí. E no Velho Testamento vocês vão ver muitas promessas de Deus a respeito de prosperidade. Muitas. Isaías diz assim, se me amardes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se me amardes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Velho Testamento está recheado de promessas de prosperidade. Analisando o texto, para quem esse texto aqui de Deuteronômio foi escrito, foi para a nação de Israel. Certo? Então Deus fez essa promessa para a nação de Israel. Israel prosperou muito enquanto Israel ouvia a voz de Deus. Enquanto Israel era obediente a Deus, eles prosperaram muito. Porém, na época de Jesus, Israel estava passando por uma crise também, sim ou não? Israel, a nação de Israel, ela estava debaixo do domínio do Império Romano e ela não era próspera naquele momento. Por que não era próspero? Porque no passar dos anos, eles desobedeceram a Deus, eles foram idólatras, eles participavam de cultos de outros deuses, sacrificavam crianças, e foi desobedecendo, Deus levantava profetas, volta Israel, Israel desobedecia, volta Israel, Israel desobedecia, e por não ouvir a voz do Senhor, eles entraram numa crise na época de Jesus. Obviamente, o que eu quero dizer com isso? Que é muito mais difícil você prosperar se o lugar onde você está passando por uma crise. Mas isso não quer dizer que você vai ter falta, que você vai viver na miséria, que você vai viver com essa mentalidade de pobreza. Por quê que eu quero dizer isso? Jesus, ele tinha uma profissão, sim ou não? Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro, certo? Então, enquanto ele trabalhava, ele vivia da profissão dele, de carpinteiro. O pai dele era carpinteiro, o pai de Jesus sustentava a família dele com a profissão dele. Enquanto Jesus trabalhava, ele comia da profissão dele. Porém, aos 30 anos, o que aconteceu com Jesus? Foi batizado por João Batista e a partir dali ele começou o seu ministério itinerante. E aí, isso numa nação que estava passando por crise, hein? Presta bem atenção. Uma nação que estava passando por crise. Ele largou o trabalho dele e começou o seu ministério itinerante, que era visitar as cidades. Ele começou lá em Nazaré, foi expulso de Nazaré, foi para Galileia. Mas durante o ministério de Jesus, ele chamou algumas pessoas. Jesus tinha muitos discípulos, tinha mais de 500 discípulos. Mas ele chamou 12 para estarem com ele. Um deles era Mateus. Qual que era a profissão de Mateus? Vocês lembram? Pode falar? Você falou aí? Falou? Mateus, cobrador de impostos. O cobrador de impostos era muito rico, porque eles enriqueciam de forma ilícita. Eram as únicas pessoas que enriqueciam em Israel, eram os cobradores de impostos, porque eles roubavam, né? Cobravam imposto, recebia, sei lá, R$100 de uma pessoa, ficava com 80 e mandava 20 lá para Roma. Então eles enriqueciam de forma ilícita. Mas Mateus, ele abandonou a profissão dele. Aí ele foi lá e chamou Pedro, Tiago e João. O que eles faziam? Qual era a profissão de Pedro, Tiago e João? Pescadores. Também tinha uma profissão boa, vivia daquilo, sustentava a família com aquilo. Chamou os três, eles largaram as redes e foram seguir Jesus. Ficaram
Os 12 lá, todos os 12, abandonaram a profissão deles, ficaram os 12 andando com Jesus durante 3 anos. O que eles comiam, bebiam e onde eles moravam? Jesus multiplicava o pão toda hora? Vamos jantar agora, vamos multiplicar um pão aqui. O que eles comiam se eles não trabalhavam? Boa pergunta, né? Lucas capítulo 9, não vou ler agora não para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 9 fala que havia muitas mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Uma dessas mulheres não vou lembrar o nome dela, mas ela era esposa do procurador de César. Pessoas importantes que sustentavam o ministério de Jesus. Então presta atenção, tanto Jesus, a família de Jesus, depois que o pai de Jesus morreu, a família de todos os discípulos eram sustentadas pelo ministério itinerante de Jesus. O que Pedro ia fazer com a esposa dele? Pedro era casado. O que ele ia fazer com a esposa dele se ele não trabalhava? Quem sustentava ela? O ministério de Jesus. Tinha dinheiro suficiente entre os 12, os 13, né, incluindo Jesus, que sustentava não só os 13, mas a família dos 13. Tanto é que tinha um tesoureiro para cuidar do dinheiro. Quem que era o tesoureiro? Judas era o tesoureiro do grupo. Ele fazia a manutenção do dinheiro. Obviamente, ele sustentava a família dos 12 também, porque eles não iam morrer de fome. Mais uma coisa, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que os guardas tiraram sortes para ver quem ia ficar com a capa de Jesus. Vocês acham que era uma capa maltrapilha? Se fosse algum pedaço de pano rasgado, todo maltrapilho, os guardas não iam tirar sorte para ver quem ia ficar com a capa de Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso aí que eu estou falando, querido? Jesus não teve falta de nada. Jesus não andava esfarrapado, Jesus não andava maltrapilho. Quando ele disse assim, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, foi porque ele não tinha uma casa fixa, porque ele girou todo Israel durante esses 3 anos. Saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, de Cafarnaum ele foi para outro lugar, ele ia em Jerusalém todos os anos por causa da festa da Páscoa. Então, Jesus ele não andava maltrapilho, ele teve todas as suas necessidades supridas. Obviamente, quando tinha lá por volta de mais de 30 mil pessoas, era uma multidão que estava ouvindo Jesus. E aí, a Bíblia fala que tinham por volta de 5 mil homens, né? Então, contando as mulheres, filhos, tarará, tarará, os historiadores falam que por volta de 30 mil pessoas. Aí sim, ele pegou os 5 pães, 2 peixinhos, e aí ele multiplicou. Certo? Mas ele não multiplicava o pão toda hora, não. Ele não teve falta de nada, mesmo em Israel em crise. E o que eu quero deixar de primeiro ensinamento, você não precisa ter falta de nada, mesmo vivendo num país em crise. Porque é promessa de Deus para as nossas vidas. Né? Então, primeira coisa, se está faltando alguma coisa na sua casa, você tem que orar e falar, Deus, eu não preciso ter falta de nada. Mas o que eu tenho que fazer então para me prosperar? A Bíblia, queridos, é um livro de princípios. E esses princípios, eles funcionam até para o não crente, até para aquela pessoa que não serve a Deus. Tem muitos homens aí, eu sigo um cara, eu gosto muito de ver o que ele tem de conteúdo, o nome dele é Flávio Augusto. Ele abriu a escola de inglês, o WhatsApp, há 21 anos atrás, com 20 mil reais do cheque especial. A história dele, de 19 anos, ele transformou o WhatsApp numa máquina de fazer dinheiro. Ele cumpre muitos princípios bíblicos e ele é um ímpio. Eu nunca vi ele falando de Deus, nunca. E olha que eu ouço muitas coisas que ele propõe de conteúdo. Eu nunca vi ele falando de Deus. Ele é um cara ímpio, mas ele segue os princípios bíblicos. Um dos primeiros princípios que eu quero falar para vocês nessa noite. Vou usar o exemplo aqui da multiplicação dos pães. E se você não gravar na cabeça, anota isso daí. Porque isso é uma das coisas mais comuns que acontece.
Hoje os salários no Brasil, eles não são assim tão bons, né? Então, numa média geral, a gente não ganha tão bem quanto a gente gostaria de ganhar. A gente, vamos falar, ganha pouco. E eu trabalhei com um cara que no dia que ele pegava o olerite dele, sai de perto, porque ele reclamava, isso aqui, xingava um monte de palavrão, não dá pra nada, a gente trabalha o mês inteiro, isso aqui não serve pra nada, o que eu vou fazer e tal. E é muito comum a gente pegar no dia do pagamento, olhar pro olerite e começar a praguejar. Puxa, só isso que veio, esse tanto de desconto, isso aqui não vai dar pra nada, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu vou chegar em casa e minha esposa vai falar isso e aquilo. Você até se entristece. Tem lugar que o olerite é chamado de cebola, porque na hora que o cara abre, começa a chorar. Por causa disso daí. Tem o apelido de cebola. É pouco. Concordo que às vezes é muito pouco. Mas Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos. O que ele fez? A primeira coisa que Jesus fez, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. Pai, graças te dou. A gente pega o olerite, querido, é pouco. Mas você fala, Deus, eu te dou graças por isso. Eu te dou graças. Porque eu tenho, é pouco, mas o Senhor que está me dando, o Senhor que me deu esse emprego. Então, primeira coisa, querido, seja grato pelo que você tem. Mesmo que seja pouco, seja grato por isso daí. A primeira coisa que você vai começar a desfazer a mentalidade que você não pode ter um pouco mais do que você tem, de que você não pode vencer, de que você não pode ter um carro melhor, uma casa melhor, móveis melhores, móveis novos, é ser grato. Grave isso daí, querido. Se você tem dificuldade de ser grato, faz um exercício, sem brincadeira, tá? Sem brincadeira isso daí, porque eu estou falando que eu fiz isso daí. Pega um caderno e uma vez por dia, todos os dias, durante 7 dias da semana, escreve lá 50 motivos de gratidão. 50 motivos de gratidão. Eu sou grato pela casa que eu tenho, sou grato pelas roupas, sou grato pelos filhos, sou grato pelo cabelo, sou grato porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou bonito, sou grato porque eu sou feio. Escreve 50 motivos. Quando chegar nos 30, vocês vão começar a perceber que vai faltar. Aí você vai começar a buscar e vai aparecer mais motivo. Vocês vão ver o quanto vocês são ricos. O quanto vocês são ricos. Vou dar um exemplo. Eu tenho que correr. O Rafael aqui. Pula um valor para ele. Rafael ou Gabriel? Desculpa, segunda vez que eu erro o nome dele. O Gabriel aqui. Estipula um valor para mim comprar o Gabriel. Não, qualquer um. Chuta um valor. Tem que ter um valor. Não, chuta um valor. Qualquer valor. Não, um valor qualquer. 1 trilhão. 1 milhão. 1 milhão de reais eu compro? Então fala mais, Põe um valor, 1 trilhão, 2 trilhões. $20 milhões. 20 milhões é muito dinheiro, gente? Sim ou não? Não, 20 milhões é muito dinheiro. Seus 3 filhos. Quanto eu pago neles? Fala um valor. Quanto? 500 trilhões. 500 trilhões. Você é rico ou não é? Você tem 20 milhões em casa. Você tem 500 trilhões. Tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. Tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. Está aí. Não é só dos filhos, não. Olha o maridão. Tem preço esse maridão aí? Tudo que você precisa para ser feliz, você já tem, querido. Você já tem. O que você precisa é aprender a dar valor. Valor. Dá valor naquilo que você tem. Seja grato por isso daí. Seja grato porque Deus vai multiplicar. Vai multiplicar os filhos.
Vai multiplicar, é verdade. Seja grato pelo carro que você tem, que Deus vai multiplicar. Ele vai te dar um melhor. Seja grato pela casa que você tem, pelo bairro que você mora, seja grato. Primeiro princípio para você tirar essa mentalidade de miséria. Seja grato, faz o exercício. 50 motivos de gratidão, 7 dias por semana. Você vai ver o quanto que você vai melhorar no seu humor, na sua vida, porque você vai ver que tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. Segunda coisa, deixa eu correr aqui. Gente, hoje é só introdução. Hoje é só introdução, vocês vão ver ainda. Volta lá em Provérbios, capítulo 3. Ai, meu Deus, cadê Provérbios aqui? Provérbios 16, mais 15, né? Mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida, o que é o alongar-se da vida? Vida longa. A vida longa está na mão direita da sabedoria. E na esquerda está riquezas e honra. O tolo não. O tolo fuma, gasta o dinheiro no cigarro, e aí daqui a uns anos ele tem câncer na traqueia, câncer no pulmão, câncer na faringe, câncer na laringe, câncer na boca e morre disso daí. Mas o sábio, ele tem o alongar-se da vida. Vai viver por muitos e muitos anos. Provérbios 13. Desculpa, 19:11 mesmo. Ai, desculpa, gente, me perdoa, perdi o versículo. Perigo das riquezas eu queria falar para vocês, mas não vou pular não, tá? Mas enfim, Provérbios 22, 29. Primeira coisa que eu falei foi sobre a gratidão, certo? Grave isso daí. Você quer ter riqueza, quer melhorar, quer prosperar? Pode ser que você não queira prosperar. Aliás, pode ser que você já é próspero. O que é sucesso, gente? Me ajuda aí. O que é sucesso? Satisfação pessoal. É isso daí. O que mais? Reconhecimento. Vou resumir. Sucesso é alcançar os seus objetivos. Tá? Então pode ser que o seu objetivo seja ganhar 5 mil reais por mês. Se alcançou isso daí, você tem sucesso. Não quer dizer que o cara que tem sucesso é o cara que está na mídia, é o cara que está na TV, que ele aparece lá. Isso não significa nada. Sucesso é alcançar os seus objetivos. Se você já tem satisfação pessoal, você conquistou o seu objetivo, você já é próspero. Agora, se você quer mais, se você almeja mais, você tem sonhos, você tem planos, você quer viajar para conhecer um país aí uma vez por ano, enfim, você quer... Tem várias coisas. Então, você precisa seguir esses ensinamentos. Então, eu estou parte do princípio que você quer prosperar. Tá? Então, vamos lá. 22, 29. Eu amo esse versículo daqui. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a... O que está escrito aí? Perito, nível 1, na sua área, 1 hora por dia, durante 6 meses você vai se tornar um perito de nível 1 na sua área. Aonde que você será posto? Entre reis. Governador, vim te procurar. O prefeito da cidade, estou precisando de serviço de contabilidade, e me falaram que você é o perito da cidade.
6 meses por dia, todo dia, 1 hora por dia, dentro da sua área. Agora eu pergunto, qual foi a última vez que você leu um livro dentro da sua área? Um livro. No último mês, quem leu um livro aqui na sua área de atuação? Não, nem vou crescer, né? Já fui por 1 mês, né? Devia ter começado com 6 meses. 6 meses, alguém leu? 6 meses! Você leu um livro. Mas é na sua área. Nos últimos 6 meses você leu um livro. 1 ano, quem leu um livro na área aí? Gente, você quer prosperar? Busca a sabedoria, porque na sua mão direita está o alongar-se da vida, e na sua esquerda, riquezas e honra. Não estou falando de nada impossível. Qualquer pessoa que tem filho, que tem marido, que tem esposa, que trabalha, pode estudar 1 hora por dia dentro da sua área durante 6 meses. Qualquer pessoa. Nem estou falando de faculdade aqui. Se eu entrar nesse assunto de faculdade, vocês vão ver que eu tenho um pensamento até ao contrário disso daí. 1 hora por dia, todos os dias, dentro da sua área, ler um livro. Vou abrir um parênteses aqui, eu dou até uma técnica que eu faço. Eu aprendi até com a Milene. Eu pego o livro, hoje, glória a Deus que tem o YouTube, aí eu pego o livro, coloco o áudio do YouTube do livro, tem até da Bíblia também, e eu acelero ele a 1.5. Em vez de ficar normal, aí eu acelero. Você pode ver lá que tem um acelerador do vídeo, né? Aí ele fala mais rápido. Então o vídeo que ia durar 1 hora, ele vai durar 45 minutos, 40 minutos, sei lá. Se for o nível hard pôr no 2, 2 vezes mais rápido, ele fala mais rápido, mas é um pouquinho mais difícil de acompanhar. Eu tenho que evoluir para chegar lá. Mas 1.5 já está bom. Então você vai ganhar tempo. Então você ia durar 1 hora de livro, você vai durar 40 minutos. Mas dá um entendimento, meu. Você ouvir, ler, você acompanha no livro, o cara falando. Meu, é sensacional. Então, faz isso também que, para você estudar, vídeo, palestra, livro, conferência. Quem foi em alguma conferência da sua área aí no último ano? Feira. Sabe por que eu vim morar em São Paulo? Por causa do acesso. Lá, quando eu era adolescente, eu era louco para vir morar em São Paulo, porque eu tinha acesso a tudo aqui. Lá em Belo Horizonte não é assim. Meu, tem feira aí até de intercâmbio, de cabeleireiro, de salão de beleza, na minha área, né, antigamente, que eu era mecânico. Tem feira de tudo aqui. Quem foi em alguma feira, alguma vez na vida da sua área? Já foi? Alguma vez na vida, alguma vez na vida que já aumentar já. Então, gente, olha, é isso daí. A primeira coisa é ser grato pelo que você tem. A segunda coisa é você se preparar. O pessoal da mesa sabe disso, eu sempre falo. Bato nessa tecla, se prepara, meu. Se prepara. Outro dia eu dei um testemunho aqui, talvez foi besteira para muita gente aqui, mas eu fiquei feliz demais que chegou lá uma lista para mim, quase 2.000 áudios de estudo lá. Eu não estou falando que eu estudo, não, que eu sou muito deficiente, eu tenho uma dificuldade grande de ler hoje em dia. Eu já li muito na minha vida. Hoje eu não tenho mais aquela facilidade que eu já tive. Se eu não tenho facilidade, eu busco outros recursos, eu ouço e acompanho. Então, você quer se tornar perito? Você vai estudar 1 hora por dia, todo dia, durante 6 meses, você vai se tornar perito na sua área e você vai começar a ter reconhecimento, honra. E aí você vai ser, ao invés de você procurar, as pessoas que vão te procurar. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Dinheiro, irmãos. O dinheiro é a raiz de todos os males? Fica mesmo, filho. Fica indignada. Pesado isso daí, né? Esses dias eu participei de um... Esses dias não, 1 ano atrás participei de um curso e o cara foi batendo na gente, batendo, e ele falou assim, fica tranquilo. Tá tudo certo aí na sua vida. Cada um tem a vida que merece. Então, o lugar onde você está hoje, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, seu casamento, seus filhos, fica tranquilo, tá? É a vida que você merece. Dói, mas é isso daí mesmo.
Porque a responsabilidade é meu. A responsabilidade é minha, uai. Então, eu tenho que fazer por onde? Óbvio que, queridos, Deus abençoa a gente, Deus prospera a gente mesmo, mas Deus nunca vai dar uma coisa que a gente não está preparado para ter. Grave isso daí. O cara não ganha na loteria daí que 5 anos ele está pobre, devendo 500 mil reais. Deus não vai te dar riqueza se você não estiver preparado, que isso daí vai ser um problema para você. Então você tem que estar preparado para ter aquilo que Deus quer te dar. A herança que Deus tem para nós, é para as pessoas maduras. A Bíblia fala lá em Gálatas que a criança, ela é igual ao escravo. O filho, né? O filho do Senhor, ele é igual ao escravo, porque ele não tem direito, porque ele é uma criança, ele é um menino, ele não sabe lidar com a herança. Agora, quando ele cresce, ele tem direito na herança. Então, quando a gente amadurece, quanto mais a gente amadurece, mais Deus tem pra gente. Porque a gente tem que estar preparado para isso daí. Então, se torna um perito na sua... Qualquer área, gente. Qualquer área que você é. Se você ama isso daí, um dos filósofos falou, né, Confúcio, né, descubra uma coisa que você gosta de fazer, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Por quê? Você vai fazer por prazer, ué. Tô certo? Então vamos caminhar nisso daí, ó. Até perdi, a Natália falou que estava indignada, eu me perdi aqui. Problema do dinheiro, gente. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não? O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que me controla, é eu que controlo o dinheiro. Agora, quando o dinheiro controla a minha vida, isso é um grande problema. O que acontece? Quando eu perco dinheiro, dou um tiro na cabeça. Porque a minha confiança está no dinheiro. Em 1929 teve uma crise trágica nos Estados Unidos. Já ouviu falar, né? Quinta-feira Negra, né? O crash da Bolsa lá de Nova York. Foi em 1929. Muitos homens que eram milionários, eles suicidaram. Pode pesquisar isso daí, suicidaram. Por quê? A confiança deles estava no dinheiro. E aí perderam o dinheiro, acabou. Se você só pensar no dinheiro, isso é um grande problema. Não é o dinheiro, é o que o dinheiro pode fazer. Né? A gente precisa do dinheiro para viajar, para comprar um carro novo, para ter uma casa nova. E a gente precisa dele. Mas não é o dinheiro que controla a nossa vida. Nós temos outras prioridades. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As nossas prioridades, a nossa prioridade não é o dinheiro. Mas é com o dinheiro que a gente faz as coisas que a gente quer fazer. Então, aprenda a controlar, a administrar. Nós vamos ter um dia que nós vamos falar só sobre a administração do dinheiro. E não é coisa que eu sou especialista não, tá, gente? Eu nem sei mexer muito com dinheiro. Tanto é que quem cuida é a Milene. Ela que sabe mexer com dinheiro. Porque todo período que eu mexi com dinheiro, um dia eu vou contar para vocês aí o que eu aprontei. Que tragédia. Então, se vocês são casados, não sabem lidar com dinheiro, vê qual dos dois que sabe lidar melhor e deixa a pessoa administrar. Não tem problema nenhum nisso, não. Administrar. Controlar o dinheiro. Controlar não é você ser miserável, é saber gastar bem. Né? É saber gastar o dinheiro e não só controlar ele aqui com aquela coisa, você vai perder. E outra coisa. A Bíblia diz assim, desculpa, eu vou trazer esse versículo, a referência dele, né? A alma generosa prosperará. Era esse versículo que eu estava procurando. A alma generosa prosperará. Você sabia que nos Estados Unidos eles têm uma cultura muito forte de doar? Já ouviram falar disso? Eles doam muito. Quando você doa, você está treinando a sua mentalidade que você tem para dar. E você é desapegado de dinheiro. Então a doação, a Bíblia está ensinando isso daí, a alma generosa prosperará. A doação é uma das formas de você desapegar-se do dinheiro. Não ser apegado ao dinheiro. Então aprenda esse princípio da doação.
que você vai ver que você vai se desapegar do dinheiro e você tem a mentalidade que você tem o suficiente para dar. Entender isso daí? É uma das formas de você controlar melhor o dinheiro. Vamos caminhar um pouquinho aqui. 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, duas coisas eu quero falar aqui. Quem com a alma generosa prosperará. Vou dar para vocês um exemplo. Alguns anos atrás, a igreja construiu o Templo de Salomão lá no Brás. Né? Alguém já foi visitar? Eu vi só por foto, maravilhoso, não é? Mas receberam muitas críticas por causa disso daí. 480 milhões de reais. Muita gente, poxa, 480 milhões, por que não deu para os pobres e tal? Muitas críticas duras. Mas sabe de uma coisa? Essa igreja que fez isso daí, que gastou 480 milhões, ela está presente em 150 países. Então, eles fazem missões. Essa igreja que gastou 480 milhões, ela ajuda muitos pobres, sim ou não? Ajuda ou não ajuda? Elas fazem muito mais até do que muita gente que criticou na época e critica até hoje. Então, se eu não faço melhor do que eles, fecha a boca e não critica. Porque eles estão fazendo e fazem muito pelos pobres. Então, aí é muito fácil a gente criticar. Mas eles são generosos. Generosos demais. E é princípio bíblico. Se está na Bíblia, meu irmão, vai se cumprir. Que a alma generosa prosperará. Versículo 28 diz assim: quem confia nas suas riquezas, é um dos problemas da riqueza, né? Quem confia nas suas riquezas cairá. Por quê? Porque a confiança não está no Senhor, está nas riquezas. Lembra do Eike Batista? Alguns anos atrás, ele foi para a Forbes, a revista, na lista do 8º homem mais rico do mundo. Pensa nisso, a fortuna que esse homem tinha. Ele quebrou, né? Ele fez um investimento, acho que você sabe a história, né? Ia fazer uma coisa maravilhosa, um porto, quebrou e ficou, na época, com 200 milhões. 200 milhões é muito, né? Até meus netos não iam gastar tudo isso daí, 200 milhões. Só que ele devia, na época, 1 bilhão e 100 mil. Estava 900 milhões negativo. Então, a riqueza ela é instável. Um dia você tem, outro dia você não tem. Mas quem confia, quando a confiança está no dinheiro, está na riqueza, cairá. Por quê? Por causa da confiança no dinheiro. Então, o dinheiro, queridos, ele é uma ferramenta. Né? Ele não é a causa, ele é a consequência de um bom trabalho, de ser perito, de você ter entendimento, ter sabedoria. O dinheiro é uma consequência disso daí. Mas quem confia nas riquezas um dia vai cair. Então, irmãos, eu quero deixar, eu ainda tenho mais uns minutinhos ainda, né? Algumas coisas para vocês, bem práticas aqui. Primeira coisa, seja grato pelo que você tem. Saiba que tudo que você precisa para ser feliz, você já tem. Segundo, se torne um perito. Trabalhe. Porque a Bíblia tem muitos princípios que trazem riquezas. Mas ela mostra também várias indicações de coisas que trazem pobreza. Quer ver um versículo bem conhecido? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Quem ama o sono nunca prosperará. Amar o sono, irmãos, significa aquela pessoa que gosta de dormir? Não, é aquela que nunca acorda meio-dia. Então, o princípio bíblico é trabalho. Agora, outra mentalidade ruim, péssima que nós temos. Preciso trabalhar muito para me enriquecer? Não?
Ótimo. Não. Porque a gente às vezes pensa que eu tenho que trabalhar 16 horas por dia para me enriquecer. Não, eu tenho que fazer a coisa certa. Por isso que eu preciso me preparar. Porque quando eu preparo, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu faço aquilo dali. Então eu não preciso trabalhar 16 horas por dia para mim enriquecer. O que eu preciso é ser perito e fazer a coisa certa. Trabalhar dentro das 8 horas certas. Porque eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para meus amigos, eu tenho tempo para a igreja, eu tenho tempo para Deus. Isso aí é prosperidade. Isso daí é prosperidade. Agora, se envolve, por exemplo, com prostituição. Você vai ver como não vai trazer miséria para a sua vida. Se envolve com impureza. Provérbios capítulo 5. Vai lá ver lá a mulher adúltera que anda pelas cidades e exalando seu perfume em busca de um homem. E aí o homem, quando vê, ele gasta todo o seu dinheiro com ela. Então, se envolve com essas coisas para você ver como você vai atrair miséria para a sua vida. Então tem muitas coisas. Preguiça, prostituição, amor ao sono. Você pode dormir, querido. Pode gostar de dormir. Não estou falando que você tem que levantar todo dia às 6 horas da manhã, não. Dorme. Trabalha o tempo certo. Mas a preguiça é um problema. Sabe por que a preguiça é um problema? Porque, vamos voltar lá no assunto lá, tem muita gente que podia fazer uma faculdade e não faz, porque, eu não tenho dinheiro para fazer, mas passa horas lá em frente à Netflix. Eu não tenho tempo para fazer, mas passa horas fazendo qualquer outra coisa. De novo eu esqueci o nome do homem. Mas esse rapaz, vocês vão lembrar de quem eu estou falando, ele tentou vários concursos públicos, nunca passou. Um dia ele falou assim, eu vou estudar e vou passar. E ele começou a estudar. Oi? William Douglas, muito obrigado. Ele vou estudar e vou passar. Ele começou a estudar, desenvolveu um método de estudo próprio. Foi ou não foi? Começou a passar em tudo quanto é concurso aí, primeiro lugar não sei o quê, primeiro lugar. Hoje ele ensina como é que faz para passar no concurso público. Teoricamente, o cara podia ter desistido. Falou assim, eu já tentei 4, 5 vezes, não passei, isso aí não é para mim não. Não entra na minha mente. Mas ele começou a estudar de um outro jeito, desenvolveu um método de estudo, foi lá e fez. Mas a gente é muito bom, sabe no quê? Dá desculpa. Aí você vai riscar também outra tarefa para vocês. Vocês vão riscar as 3 maiores desculpas que a gente dá, tá? Primeiro, não tenho tempo. Segundo, terceiro, vai ser mais difícil um pouquinho. Não. Eu não tenho o perfil. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho perfil. O que eu ia falar, eu não tenho perfil? Ser contador, esse negócio aí não é para mim, não. Matemática não entra na minha cabeça. Estou falando que isso daí não é para mim, então não tenho perfil disso daí. Vamos vender isso daí? Não tenho perfil de vendas, não. Vamos estudar? Não tem tempo. Vamos para a faculdade? Não tem dinheiro. Tem faculdade pública, eu falei outro dia aí. Mas é difícil, só tem 40 vagas, então uma dessas 40 vai ser minha. Eu vou estudar até eu passar. Mas não tenho dinheiro, não tenho perfil e não tenho tempo. Risque isso daí do seu caderno. Quando alguém te chamar para fazer alguma coisa que é do seu interesse, que você vai poder prosperar, vai poder se tornar um perito, não dê essas 3 desculpas. Vai lá e faça. Porque quem quer faz, quem não quer, arruma desculpa. 1 Camila 1:2, versículo aí. Então, irmãos, é isso daí que eu quero que vocês gravem, tá? Primeiro, seja grato. Segundo, se esforce para se tornar um perito naquilo que você faz. Seja o melhor. Queridos, Deus abençoa a igreja dele, os filhos deles, para serem os melhores. Eu tenho tanta convicção disso, irmãos, de que nós, filhos de Deus, podemos ser os melhores naquilo que a gente faz. Eu tenho muita convicção disso daí. Se vocês me derem 5 minutos, eu vou contar uma historinha rápida para vocês aí. É ruim falar da gente, mas quando fala nisso daí, eu gosto de lembrar disso. Eu tinha, acho que 19 para 20 anos. A empresa que eu trabalhava, sempre fui mecânico de manutenção de máquina pesada. A empresa que eu trabalhava me mandou aqui para São Paulo para mim ficar 1 ano estudando. Eu estudava das 8 às 5 da tarde, dentro da empresa. Eu morava lá dentro, era eu e mais 10 pessoas, cada um do estado, todo mundo jovem. Era muito bacana ter contato com aqueles meninos lá.
Mas eu, por estar longe de casa, foi bem naquela época do apagão, não sei se vocês vão lembrar disso daí. E um calor, e eu não conseguia dormir. Primeiro saudade de casa e tal, o alojamento era pequenininho, ruim, eu não conseguia dormir. O que eu fazia? Eu lia a apostila todinha, eu relia tudo, relia. Quando chegava na sala de aula, eu já dominava tudo, punha um esquema elétrico lá, eu bati o olho e já sabia o que era. O que aconteceu no final do curso? Fiquei no primeiro lugar. E aí foi o dia da formatura. Todos os gerentes, donos de empresa do Brasil, daquela marca, estavam lá. Era um auditório desse tamanho aqui mais ou menos. E eu, como fui destaque, o primeiro da turma, eu fui o orador da turma também. Aí cheguei lá, fiz um discurso, aquelas coisas de jovem, né? Fui lá, fiz meu discurso, mas quando eu estava fazendo o discurso, que eu olhei para a cara daquelas pessoas, todo mundo de olho em mim, só os velhão, barrigudo, dono de empresa, nossa, mas que satisfação que me deu. E eu olhei para o dono da minha empresa, ele estava olhando para mim, era um americano grandão, olho azul, e ele sentado, braço cruzado, ele fez assim, ó, tipo, valeu, garoto. Irmãos, mas aquilo foi tão bom, porque naquele momento eu fui o melhor que eu podia ser, e o melhor que eu podia ser coincidiu que eu fui o melhor de todos. Irmãos, Deus pode fazer os filhos dele os melhores naquilo que eles são. Seja o que for. Se você nasceu para isso daí, se Deus tem isso daí para a sua vida, você pode ser o melhor nisso daí. E o que vem atrás disso daí? Dinheiro no bolso. É a consequência. Ele vem, corre atrás de você. Se você é o melhor, o dinheiro vai correr atrás de você. Certo? Eu saí da empresa que eu trabalhava aqui na mesma área há 4 anos atrás. Até 3 anos atrás, eu já tinha 3 anos fora do mercado. Eu ainda recebia telefonema para mim trabalhar, com as pessoas me chamando para ir trabalhar. O último que me ligou, Ricardo, volta para Minas, eu quero você trabalhando comigo. Eu falei, ô Caio, eu não vou voltar não. Ricardo, é 12 mil reais. Falei, não, filho, eu estou querendo 24, você está brincando comigo? Tá, baixa seu pé. Você acredita nisso, irmãos? Eu nunca contei isso para ninguém, só a Milene que sabia disso daí. Estou contando para vocês aqui, para vocês terem uma ideia que nós podemos ser os melhores naquilo que a gente faz. Agora, 6 meses, 1 hora por dia, vai dar certo. Está acabando lá, eu vou acabar aqui também. Amém, irmãos? Alguém quer fazer uma pergunta? Da Bíblia, assim, que alguma coisa de dinheiro? Não? Então, vamos encerrar. Acabou lá, acabou aqui também. Semana que vem nós vamos continuar nessa mesma série, só que semana que vem eu quero trazer coisas mais práticas, tá? Eu só fiz uma introdução aqui, mas coisas mais práticas para a gente poder fazer exercícios, colocar em prática, chegar no final do ano a gente poder prosperar. Amém? Prosperidade não é isso que prega por aí não, tá, irmãos? Que o cara vem aqui, ó. Ah, vem, irmão, traz sua oferta aqui, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Mentira nisso daí, tá? Tem nada na Bíblia que fale disso daí. O que a Bíblia fala é que quando você coloca, Deus vai honrar você. Só que a sua vida tem que estar honrando Ele primeiro. Deixa eu parar, não consigo parar disso daí. Vamos encerrar aqui, né? Vamos encerrar então, irmãos? Vamos colocar de pé. Valeu! Feche seus olhos, coloca a sua vida diante de Deus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor Deus, a prosperar, a administrar bem, Senhor Deus, as minhas riquezas, a ser mordomo, Senhor Deus, das coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para fazer. Senhor Deus, me ajuda a mudar a minha mentalidade, Senhor. Essa mentalidade, Senhor Deus, que eu não posso prosperar, que eu não posso melhorar, que eu não posso enriquecer, que eu não posso ter algo melhor, que eu não posso comer o melhor dessa terra. Muda a minha mentalidade, Senhor. Afasta de mim essa mentalidade de escassez, de miséria, para que o teu povo, Senhor Deus, possa realmente ouvir o Senhor, ó Deus, comer o melhor dessa terra, ó Deus amado, não ter problemas, Senhor Deus, com luxo, com riqueza, com nada disso daí, mas que o Senhor seja a rocha em quem nós confiamos, é o que nós te oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém.
Vocês vieram para o treinamento de célula ou vieram para o... Célula? Então pode ficar por aí mesmo.